Olá a todos, meu nome é Jonathan Gesser, sou acadêmico de zootecnia da UniOeste e vou estar apresentando sobre o trabalho intitulado como Substituição Parcial do Plasma Sanguíneo com Ovo em Pó Desidratado na Dieta dos Leitões e seus efeitos sobre o desempenho zootécnico e parâmetros sanguíneos. Além de mim, os demais autores desse trabalho é o meu orientador Paulo Oliveira de Oliveira Carvalho, o Eduardo Inácio dos Santos, o William da Silva Pauli e o Antônio Tristão Lopes Filho. Eu sou do programa PIBIC UniOeste, sou bolsista do programa PIBIC UniOeste e sou do Centro de Ciências Agrárias de Marechal Cândido Rondon. Então, introduzindo ao nosso conteúdo-chave, a gente pode caracterizar ali o desmame como o período mais crítico da vida do leitão, que é quando que ele sai ali da lactação, ali, sai ali, ele para de amamentar e vai para a creche. Então ele tem uma transição ali de uma dieta líquida, que é o leite da mãe, leite da matriz, para uma dieta sólida, que é que é a ração. Então esse período é muito crítico, então muitas vezes o animal para de comer e tem uma dificuldade enorme ali nos primeiros dias. Por isso, por esse motivo, então a gente precisa fornecer uma dieta com alta digestibilidade e palatabilidade, além de uma ótima concentração de nutrientes ideais logo no início da fase de creche, que é o período depois que o animal é desmamado. Então, hoje, basicamente, assim, grande parte das ações para suínos, elas são formuladas com farelo de soja como a sua fonte primária proteica. Mas nessa fase, o leitão ele não consegue digerir muito bem o farelo de soja. Então, a gente precisa procurar fontes proteicas de alta digestibilidade. Então, com base nisso, hoje é muito utilizado o plasma sanguíneo, que é um ótimo ingrediente que é utilizado nessa fase. Em contrapartida, então, essa pesquisa vem algum ingrediente para que possa estar substituindo esse plasma, porque o plasma ele é um ótimo ingrediente, mas ele tem um custo muito elevado. Por isso que a gente pensa em substituição através do ovo em pó. O objetivo desse trabalho, então, foi de avaliar a substituição do plasma sanguíneo pela farinha de ovo em pó na alimentação de leitões em fase de creche e, posteriormente, seus efeitos sobre o desempenho zootécnico e parâmetros sanguíneos. Então, o experimento ele ocorreu na Fazenda Experimental Professor Antônio Carlos Lopes dos Santos Pessoa, que fica localizado em Marechal Cândido Rondon, na linha Guará, também é conhecida comumente como a Fazendinha da UniOeste. Além disso, esse trabalho ele tem o protocolo de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética dos Usos de Animais de Produção da UniOeste, então é tudo aprovado pelo comitê. Nesse experimento foram utilizados 96 leitões machos inteiros, com um peso inicial médio de 7,410 kg e com um desvio padrão de 300 gramas. No total, esses animais foram divididos em 4 tratamentos e 8 unidades experimentais por tratamento. Então, em cada unidade experimental haviam 3 animais, então totalizando 96 leitões, 96 animais. Então, os 4 tratamentos eles foram divididos da seguinte forma. O tratamento 1 era dieta controle, então sem adição de farinha de ovo em pó. O tratamento 2 era dieta controle, mais adição de 20% com 20% de farinha de ovo em pó em substituição ao plasma sanguíneo. O tratamento 3 era dieta controle e 40% de farinha de ovo em pó em substituição ao plasma sanguíneo. E o tratamento 4 era a dieta controle e 60% de farinha de ovo em pó em substituição ao plasma sanguíneo. As dietas experimentais elas foram divididas em duas fases. Então, sendo a fase pré-inicial 1, que é dos 7 aos 9 kg de peso corporal, e a pré-inicial 2, que é dos 9 aos 15 kg de peso corporal. Já as dietas basais, que eram as dietas iguais, elas foram divididas em três fases. Então, a pré-inicial 1, a pré-inicial 2 e a inicial. O que a gente pode entender daqui? Que o experimento, então, foi avaliado nas três fases,
mas somente foi fornecida uma dieta diferente, que foi com a farinha de ovo em pó, nas duas fases iniciais, que seria na pré-1 e na pré-2, por ser uma fase que o leitão precisa de fato dessa fonte de proteína com alta digestibilidade. Então, no final da fase inicial, foram colhidas as amostras de sangue para que posteriormente fosse determinado o nível de albumina, colesterol total, glicose, ureia, proteínas totais e fosfatase alcalina. Então, todas essas análises elas foram realizadas por meio de espectrofotometria, utilizando os kits específicos Analisa. Além disso, ao fim do experimento, todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software estatístico SAS, e os dados posteriormente foram apresentados como médias acrescido do erro padrão da média agrupado. Agora, enfim, a gente chega na parte mais importante, que seriam os resultados. Quando que a gente fala de desempenho zootécnico dos leitões alimentados com ovo em pó desidratado em substituição ao plasma sanguíneo, quanto ao desempenho, onde a gente avaliou o consumo médio diário, o ganho de peso diário, a taxa de conversão alimentar, o peso final, a gente não teve nenhuma diferença estatística na fase pré-inicial e na fase pré-inicial, juntamente com a fase pré-inicial 2. Então, nessas fases a gente não teve nenhuma diferença estatística. Como também não tivemos nenhuma diferença estatística na fase inicial e também no período total. Ou seja, não foi encontrada nenhuma diferença significativa quanto ao desempenho, o que pode ser considerado benéfico, porque a farinha de ovo em pó ela tem um custo mais baixo em comparação ao plasma sanguíneo. Então, se não tem diferença, de desempenho, então eu posso estar normalmente utilizando a farinha de ovo em pó em substituição ao plasma, porque eu vou estar reduzindo custos de formulação. Já quando que a gente fala sobre o perfil bioquímico sanguíneo, onde a gente está avaliando, a gente observa uma diferença estatística na albumina, onde o tratamento contendo a farinha de ovo em pó com 40% em substituição ao plasma sanguíneo foi melhor comparado à dieta controle, mas não diferiu das demais dietas que estavam utilizando a farinha de ovo em pó. Ou seja, foi o melhor no quesito da albumina. Já nos demais quesitos que a gente avaliou, no colesterol, na glicose, na ureia, nas proteínas totais, na fosfatase alcalina, não foi observado nenhuma diferença significativa. Discutindo um pouco esse trabalho, são muito poucos trabalhos que utilizaram a farinha de ovo em pó, então não tem tanta comparação, mas teve um outro trabalho de Figueiredo em 2003 que ele também realizou essa comparação e os resultados foram similares. Então também não houve uma diferença significativa. Então pode sim ser utilizado essa farinha de ovo em pó. Então o que a gente pode concluir é que nas condições do presente estudo não foi observado diferenças significativas nos desempenhos dos suínos. Nesse contexto, os resultados foram positivos, pois o ovo em pó desidratado é um alimento alternativo ao plasma sanguíneo e com um custo inferior, então ele pode ser utilizado aí para reduzir custo de formulação. Por fim, eu deixo meus agradecimentos à Zootecnia, ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Suínos por todo o apoio e suporte para a realização desse projeto, à Copagril pelo fornecimento dos animais, à Homoprod pelo financiamento dessa pesquisa e também à UniOeste, CNPq, Fundação Araucária pelo fornecimento da bolsa. Muito obrigado.